Boa noite. Começa agora mais um Band Eleições. No programa desta noite nós vamos falar da nova fase da campanha eleitoral, sobre os últimos resultados das pesquisas, o início dos programas na TV. Comigo aqui na mesa estão os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg, que é o publisher do portal IG. E também participa do programa desta noite o diretor-presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira. Boa noite a todos vocês. João, muito obrigado por ter vindo aqui para a nossa conversa de hoje. Mito, só que eu vou começar perguntando para você. O grande palanque foi aberto. E me parece que com um quadro assim, muito cristalino de definição dos eleitores. Na sua opinião, há como alterar esse quadro agora, não? Olha, historicamente nunca foi alterado de maneira a inverter as tendências. Isso nunca aconteceu, o que não significa que não possa acontecer agora. Ainda pode. Eu acho que objetivamente o candidato Serra começa essa nova fase da campanha eleitoral com um desafio muito grande. Ele precisa conquistar setores da população que aprovam o governo Lula. Isso significa que ele não pode ser um candidato de oposição a pleno vapor. Ele tem que ser um candidato de oposição, mas se opondo pouco ao governo Lula, senão ele pode perder voto em vez de ganhar. Então, esse dilema, na minha opinião, é o ponto nevrálgico da campanha do Serra. Agora, Mitre, é um ponto complicado, porque se ele não é um candidato de oposição... Ele é um candidato de oposição. Se ele se comporta como um candidato de meia oposição, tem um candidato mais governista que ele. Então, o desafio dele é como é que ele aponta defeitos no governo que ele pode corrigir, mas também não pode apontar tantos defeitos assim, porque a população, pelo menos 78% da população, está satisfeita com esse governo. Então ele só pode arrumar 22% de problemas. É um desafio. Exatamente isso. Esse é o desafio, e é com esse desafio que o Serra não tenha dúvida nenhuma. Ele vai até o último dia da campanha, até o dia da votação. E você, as pesquisas, aliás, mostram isso. Eu acho que ele começou com esse desafio. Esse era o desafio que ele deveria ter enfrentado já há algum tempo. Na verdade, a demora em definir essa questão foi extremamente prejudicial para ele. Eu acho que ele veio no embalo da popularidade, daqueles números que as primeiras pesquisas mostravam, que eram apenas um reflexo do seu recall, do seu nível de conhecimento, e a coisa não é bem assim. Eu acho que o Serra tem que definir isso. E o importante aí, gente, é a gente lembrar uma coisa. A questão não é ganhar ou perder. Perder faz parte do jogo. Você não pode sair menor do que você entrou. Você não pode sair perdendo o seu capital político. Mas quando é que começa o D0? Porque você vai comparar o menor ou o maior com que momento? O momento do horário eleitoral que começa, o momento de dezembro do ano passado. Eu vou interromper vocês, eu vou aproveitar o gancho aqui do horário eleitoral que começa, porque o horário eleitoral, que é talvez o maior coadjuvante dessa campanha, começou ontem, marcou essa nova fase dessa campanha, então nós vamos ver como é que cada candidato se apresentou no primeiro programa. Vou de coração, conheço ele, sei que é bom, a gente viu. Pra continuar a melhorar essa nação, agora Serra, presidente do Brasil. É com os olhos nesse imenso Brasil e com os brasileiros no coração que eu começo hoje essa campanha na TV. Eu venho para mostrar a você a minha vida, as minhas experiências, as minhas realizações e os meus projetos para o nosso país progredir, seguir em frente. É um direito seu conhecer bem os candidatos, avaliar, comparar o que cada um fez e naturalmente se fez. E eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu venho de uma família modesta. Estudei em escola pública sempre. Batalhei muito para poder me apresentar a você. Plínio nasceu em São Paulo e, com um olhar seguro, voz calma e gestos firmes, construiu sua vida ao lado da esposa Marieta, com quem está casado desde 54, época em que se formou em Direito na USP. Vote e lute com o PCO. Queremos, em primeiro lugar, esclarecer que esta não é uma eleição democrática. Agora é o PSTU. Muitos apoiam o governo porque comparam com os terríveis anos do PSDB e suas privatizações. Começa agora o programa Dilma Presidente. Ninguém faz as coisas quando ela não tem paixão nem crença. Tem de ter paixão para fazer. O que permite realizar é sua capacidade técnica, é verdade. Mas o que te mobiliza e te faz não esmorecer são seus compromissos. Eu realmente fico muito feliz
de saber que eu posso entregar a faixa presidencial para uma companheira do meu partido e uma companheira mulher é uma coisa gratificante. Olá, sou gaúcho de Porto Alegre, onde estudei graças a uma bolsa de estudos. Fiz 2 faculdades e me casei. Levi Fidelis, presidente. Concidadãos e amigos de todo o Brasil. Levi Fidelis é meu nome. Nosso planeta Terra é um milagre. Aqui a natureza demorou 4 bilhões de anos para criar a incrível diversidade e o equilíbrio da vida. Mas esse equilíbrio é muito frágil, fácil de ser quebrado. E é isso que estamos fazendo. Nos últimos 50 anos, a Terra mudou mais do que em todas as gerações anteriores da humanidade. O Brasil tem um papel fundamental nesse processo de reequilíbrio do planeta. É possível desenvolver sem destruir. E isso é ser sustentável. Eu sou Marina Silva, candidata à presidência do Brasil. Sou Ivan Pinheiro, candidato a presidente pelo PCB, o que me honra. Queremos votos conscientes como o seu. Pois é. Não mudou muito em relação ao conteúdo do que foi apresentado aqui no debate da Band, né, Mito? Mas alguns programas estão muito competentes, foram muito bem feitos. Aliás, tem dois muito parecidos, da Dilma e da Marina, as duas falando em off, quer dizer, por trás, com show de imagens, né? Agora, essa discussão dos programas eleitorais, ela é interessante, voltando no ponto do horário eleitoral e das viradas que a gente começou a falar, são pouquíssimos casos de viradas na história, né? O Kassab aqui, candidato à Prefeitura de São Paulo há 2 anos, conseguiu operar uma virada. Agora, a virada era uma virada de gente que não conhecia muito bem o que ele tinha feito, ele era prefeito e foi para a reeleição, e durante o horário eleitoral, ele pôde falar, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, a virada, em geral, favorece o candidato do governo. Até mesmo nessa exceção que eu estou apontando. Houve outros casos de viradas, mas por circunstâncias que vão além da competência da campanha. Por exemplo, a Erundina ganhou uma eleição em São Paulo porque teve um fato em Volta Redonda. Que não é o horário eleitoral. Não tem nada a ver. Não é o horário eleitoral. Já aconteceu isso na Espanha. A eleição do Sapateiro foi isso. Também é um fato estranho na campanha. Então, eu acho que aliás, a sua cidade é Belo Horizonte também. Já aconteceu isso. Mas também Belo Horizonte foi uma virada aconteceu isso, o Eduardo Azeredo ganhou uma eleição do Hélio Costa, sim. Isso. Tá certo? O Hélio Garcia ganhou uma eleição em cima do Hélio Costa e do Pimenta da Veiga, sim, no passado. Agora, o que eu queria lembrar é que são 3 elementos. Pode ser uma questão política. O cara não é conhecido e aí agrega informação. 2, é a competência da campanha mesmo, do que vem no vídeo. Mas o que eu quero e dizer o 3 é o fato novo, isso que você mencionou aí. Mas a campanha em si, a competência da campanha em si, nunca virou o jogo. Não, até ela sozinha nunca virou. Mas, Meira, é difícil. Pensa o seguinte, vamos trocar os maqueteiros. Pega o João Santana, coloca na campanha do Serra, pega o Gonzalez, coloca na campanha da Dilma. A Dilma fica em segundo lugar e o Serra vai para primeiro lugar? Provavelmente não. Não, é muito difícil. Então, o programa da Dilma pode estar mais bonito ou mais feio, é uma questão de gosto. Agora, o conteúdo não está no programa em si, o conteúdo está na referência de vários anos de avaliação dos dois lados, em que o eleitor fala, eu vou ficar com o Serra, eu vou ficar com a Dilma, então você está dizendo por um que conjunto de coisas. Não muda nada. Então, dificilmente o horário eleitoral... Não, nós dois, aliás, nós 3, nós 4, será a mesma coisa. Dificilmente o horário eleitoral gratuito muda alguma coisa. Você está dizendo aí que é a mesma coisa, eu acho que eu não concordo com você. Eu acho que tem um problema muito sério de posicionamento. Se você errar muito o posicionamento, você pode derrubar mais rapidamente alguém, ou você pode não dar adequada sustentação. Claro que no final todo mundo eu concordo, é como 2 times, é como 2 times, viu, Panunzi? É como 2 times jogando na retranca. Quem errar, dá a vitória para o outro. Pois é, isso também aconteceu, por exemplo, numa campanha que o João Francisco conhece muito bem, porque acho que você trabalhou nela no Rio Grande do Norte, que houve uma ocasião, uma denúncia contra a filha de um dos candidatos, acabou revertendo a situação favorável desse candidato. Aí é um fato, eu lembro disso, mas é um fato novo, isso é outra coisa. Fato novo tem que analisar de forma separada. Isso. Agora, não podemos nos esquecer também de um fato objetivo, uma situação factual objetiva. A Dilma está
está entrando, né, nesta fase da campanha eleitoral em vantagem. Larga vantagem. Com a vantagem Larga que vantagem. cresce. Então, esse é o problema. Isso. E Mas outra não coisa, e ela cresce... Não é a vantagem de hoje, Mito. Não. Esse é um ponto em cima do qual eu acho que precisa da gente entender que essa vantagem foi construída ao longo de um ano. Isso, na medida em que ela vai seja, além do horário eleitoral. Não, você pega, Isso é as importante. pesquisas, viu, Weinegger? Você pega as pesquisas desde dezembro do ano passado, quando o Serra tinha 19% de vantagem sobre a Dilma. Outro dia eu fiz isso. Todas as pesquisas, os 3 institutos principais. Aí você pega, vai levantando os números, ela vai ficando conhecida e vai subindo. Ela vai ficando conhecida e vai subindo. O Serra se mantém, depois o Serra cai um pouco e tal. Então, essa é a questão. Ela cresce na onda Lula. E a onda Lula está muito forte. Eu tive a oportunidade de pegar as pesquisas Vox Pop de alguns estados. Vou dar o exemplo da Bahia. Sabe qual o índice de aprovação do governo Lula na Bahia? Se você 94, somar, né? Mas se você somar o ótimo, o bom e o regular positivo, dá 98%. Sobra 2. 1 para regular negativo e 1 para ruim, não tem péssimo. Agora, enfrentar uma onda dessa não é fácil. Veja um outro ponto que é relevante, que é o que, aliás, eu acho que vale muito a pena a gente perceber, que é o seguinte: a estabilidade do Serra. O Serra teve mais ou menos sempre a mesma coisa. Entendeu? Ele não teve variou. Um desempenho muito parecido com o do PT no passado, que tinha os 30% ele ficou lá naquele. Ele tem ficado nesse. Agora que ele começou, agora sim, há uns 2 meses, ele começou a perder eleitores, que são os eleitores que não sabiam o que ele significava e contra quem ele iria disputar a eleição, e era apenas o nome dele que era a Dilma era meio enigmática. Enigmático, sumido. Agora, é importante perceber que o Serra não está, aparentemente, muito sujeito a impactos positivos de uma campanha. Ou seja, ele não tem muita elasticidade para cima. Você está entendendo? Você está dizendo que ele não tem um discurso consistente para capturar os seus eleitores? Me parece que na conjuntura atual, o que quer que esteja sendo feito em torno da candidatura dele não está produzindo um impacto positivo. Porque se você, se você considerar o Serra como um ente político, o Serra é um tremendo político candidato. Competentíssimo. Ele é um candidato de altíssimo nível. O Serra está entre os melhores políticos brasileiros dos últimos anos. Em qualquer lista, não tem dúvida nenhuma. Agora, ele precisa de um fato novo. Mas, além do fato novo, ele precisaria de um discurso mais contundente. Mas e o discurso contundente... Mas é aí que está, é muito complicado. Talvez até, se fizer um discurso mais contundente... Ele pode perder voto. O campo do debate, Mas o que é contundente não é necessariamente oposição. O ponto que eu tenho a impressão que o Mito está querendo dizer aqui, talvez seja semelhante ao que eu também estou pensando, que é o seguinte: é uma questão de posicionamento. Quer dizer, o fato de 98% dos baianos estarem aprovando o governo Lula não significa dizer que a Bahia não tenha problemas. Tá? Eles estão dizendo que o Lula tem feito o possível para melhorar a Bahia, vamos dizer assim. Mas se você for no item educação, saúde e segurança, tem reclamação. Aqui. O que me parece que é a hesitação... primeiro, eu acho que tem uma coisa que começou muito mal, que é a coisa de tratar praticamente de um único assunto, que é saúde. Vá lá que saúde é o problema principal, mas só falar de saúde acaba deixando a gente doente. Em segundo lugar, eu acho que tem uma dimensão a respeito de projeto de país, reformas e necessidades estruturais e de coisas que não foram feitas, que não puderam ser feitas. Mito, eu preciso fazer... Interessante. Eu quero depois falar sobre isso. Nós vamos voltar nesse assunto, então. Eu preciso fazer uma pausa agora. No próximo segmento a gente retoma. Já terminou o primeiro? Já terminou, foi rápido. Bom, Band Eleições para por um minutinho e a gente já volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa de hoje.